Boa tarde a todos e a todas, todos os participantes do terceiro seminário catarinense de avaliação psicológica, promovido pelo CRP12. Nós estamos aqui hoje para apresentar um minicurso, A Psicóloga frente aos desafios da elaboração de documentos, um tema que tem um impacto grande sobre a atuação profissional e sobre a saúde mental da população. E nós iremos, então, abordar os principais desafios relacionados a essa atividade cotidiana da atuação profissional do psicólogo. Essa ação, ela tem objetiva contribuir para o enriquecimento das práticas, para o aprimoramento técnico e para a valorização do compromisso social da psicologia, na promoção da saúde mental e da qualidade de vida das pessoas, e é uma ação planejada, como falei, face ao impacto da elaboração de documentos, tanto para o exercício profissional quanto para a vida das pessoas. Esse é um tema grande motivador do contato da categoria com a nossa equipe técnica. Então, nós esperamos contribuir hoje com a nossa apresentação para dirimir esse impacto sobre a atuação profissional. As comissões envolvidas, então, que executam, que planejaram essa ação de hoje, são a Comissão de Ética, a Comissão de Orientação e Fiscalização e a Comissão de Avaliação Psicológica, Neuropsicológica e Práticas Psicoterapêuticas. Eu me chamo Daniela Furlan, junto com colegas da equipe técnica do CRP12, irei apresentar aqui esse minicurso hoje. Em primeiro lugar, nós vamos falar um pouquinho sobre a conduta técnica na elaboração de documentos. Primeiro, é preciso entender quais são as normas que perpassam a atividade de elaborar um documento psicológico. Sendo uma atividade profissional que concretiza a atuação do psicólogo frente a um determinado fenômeno, é preciso entender como uma atividade vinculada, que precisa estar alinhada ao Código de Ética Profissional do Psicólogo. Então, a elaboração de documentos ela precisa estar alinhada a todas essas diretrizes éticas. Sendo uma atividade com um impacto bastante grande sobre a vida da população brasileira, é necessário, então, haver uma padronização dos documentos, das estruturas pelas quais os psicólogos brasileiros irão prestar informações, comunicar os resultados do seu serviço para a população. Para isso, então, nós temos a Resolução 6 de 2019, que é a resolução específica sobre a elaboração de documentos. Aliada a essa resolução, nós temos também que considerar a Resolução 9 de 2018, que vai colocar todas as diretrizes técnicas e éticas para a realização da avaliação psicológica, e também a Resolução número 1 de 2009, que normatiza e torna obrigatório o registro documental em psicologia, que é justamente a preocupação de que os psicólogos materializem a sua atuação profissional e possam ter aí um meio de prova a respeito do seu trabalho. Mas, de fato, o que é um documento psicológico? Para iniciarmos, então, essa discussão, tanto do ponto de vista técnico quanto ético, nós precisamos entender do que estamos falando. O documento psicológico que nós iremos abordar aqui hoje é o meio pelo qual as psicólogas comunicam os resultados ou informações acerca do seu trabalho. Então, não é o documento como o registro documental obrigatório, que nos obriga a registrar documentalmente as nossas informações para manter o arquivo dessas informações, mas o documento que nós estamos falando hoje é aquele que comunica para fora da relação direta do psicólogo com o beneficiário do seu serviço as informações sobre esse serviço que ele prestou.
são motivados, né? Então, são documentos que dependem de uma solicitação direta. Isso porque visam comunicar uma informação, né, sigilosa a respeito da atuação profissional para fora dessa relação direta. Então, precisa ser formulado a partir de uma solicitação direta. Resulta, claro, da prestação direta de serviços psicológicos a uma pessoa, grupo ou organização, possui amparo normativo, né, que padroniza os documentos, permitindo que a sociedade brasileira tenha uma segurança maior ao receber um documento psicológico, porque os psicólogos são obrigados a prestar determinadas informações, justificando, né, toda a fundamentação técnico-científica utilizada, né, para emitir aquele resultado. Isso oferece segurança para a atuação do psicólogo e para aqueles que se beneficiam dela. Possui modalidades, os documentos eles possuem modalidades diferentes que vão oferecer uma via de comunicação mais adequada para o psicólogo em determinados contextos, né, a depender da finalidade, do contexto específico onde essa informação precisa circular. E é claro, como falei anteriormente, sendo uma atividade profissional, ela deve refletir todos os princípios éticos da profissão, todos os compromissos que estão estabelecidos no Código de Ética. Opa. E quem solicita, então, os documentos psicológicos? É claro que a pessoa, a beneficiária direta dos atendimentos, dos serviços prestados e os responsáveis legais são as pessoas que geralmente solicitam documentos psicológicos. Mas, para além dessa relação, nós temos também o psicólogo envolvido com diversos outros atores que também podem solicitar informações sobre esse serviço. Organizações, outros profissionais que dividam um objetivo de trabalho na análise de determinada demanda ou fenômeno, equipes multidisciplinares e também autoridades, né, que vão depender da informação que o psicólogo dispõe, coleta no seu cotidiano de trabalho, para tomar decisões bastante complexas sobre a vida das pessoas. E nessa dinâmica muito complexa, é necessário que o psicólogo entenda muito bem as pessoas que têm direito a acessar a informação que ele está produzindo e as pessoas que precisam ser cientificadas a respeito da emissão dessa informação. Porque nem sempre o beneficiário do serviço será o solicitante do documento. Então, não há uma resposta única, né, para quem tem acesso ou quem precisa ser cientificado dessa situação, porque essa é uma resposta que vai vir de uma reflexão bastante complexa do profissional sobre a finalidade do documento que ele está produzindo, o contexto onde ele está atuando, o serviço que ele ofereceu. Então, ele vai precisar fazer aí uma reflexão e identificar quais são os atores para os quais ele deve essa informação. Os documentos, como eu falei anteriormente, eles têm algumas modalidades específicas, né, definidas pela Resolução 6 de 2019. São elas a declaração, o atestado psicológico, o relatório psicológico, o relatório multiprofissional, o laudo psicológico e o parecer psicológico. Para todos esses documentos, a resolução padroniza, por exemplo, os títulos, o formato, se em texto corrido ou em itens, o tipo de conteúdo pertinente a cada documento, a organização dos conteúdos, a ordem, né, em que eles vão ser expostos. Tudo isso para limitar e organizar as informações de acordo com a finalidade do documento. Então, nós temos alguns documentos que são uma inovação dessa Resolução 6 de 2019, que entrou em vigor recentemente e alterou as modalidades de documentos que nós tínhamos anteriormente, principalmente em relação ao relatório psicológico, relatório multiprofissional e laudo psicológico. O relatório e o laudo são dois documentos
que anteriormente eram entendidos como semelhantes. A separação desses dois documentos foi importante para diferenciar o documento que decorre de uma avaliação psicológica, né, enquanto processo estruturado de investigação sobre os fenômenos psicológicos, e documentos que decorram de outros contextos de trabalho onde o psicólogo costuma atuar. Então, é uma inovação que produz um ganho em termos de instrumentos de trabalho para o psicólogo, uma vez que ele tem aí normatizado um documento que se adequa ao seu contexto de trabalho e às suas necessidades de prestação de informação. A mesma coisa sobre o relatório multiprofissional. Ele é diferenciado do relatório psicológico justamente para resguardar a conduta que o psicólogo deve executar, deve manter, quando atua em equipes multiprofissionais. Então, ele deve resguardar a sua autonomia, né, colocando as informações sobre os procedimentos da psicologia e os entendimentos, as análises da psicologia em itens separados. São pormenoridades das estruturas de cada um dos documentos, que nós não vamos abordar aqui hoje, mas que são detalhes importantes que resguardam a autonomia profissional do psicólogo. Em termos de estrutura, nós fizemos uma divisão didática entre os documentos que decorrem de avaliação, que decorrem da prestação de serviços em psicologia, e que, por isso, detém uma estrutura mais complexa, né? E aqueles documentos que servem a contextos mais burocráticos. Também decorrem da atuação em psicologia, mas que vão guardar uma estrutura mais sintética, para comunicar informações mínimas com maior resguardo sobre o sigilo profissional. É importante destacar, principalmente em relação ao atestado, que apesar de uma estrutura sintética, esse documento ele guarda uma complexidade que fica registrada nos prontuários, ou seja, em todos os registros documentais decorrentes do processo de avaliação ou do trabalho, do serviço prestado pelo psicólogo. Então, é um documento que aparentemente é sintético na sua estrutura, que serve para que o psicólogo comunique o resultado de uma avaliação psicológica, por exemplo, sem uma profundidade maior a respeito das condições psicológicas daquela pessoa, mas prestando apenas a informação que é necessária para cumprir a demanda do solicitante. Já a declaração serve para contextos ainda mais restritos, em que a informação que o psicólogo tem a prestar é muito sintética, né? Da participação, da continuidade do acompanhamento, que permitem o acesso a direitos, enfim, o psicólogo precisa se comunicar com ambientes burocráticos por vezes. Já os documentos que têm uma estrutura mais complexa, eles vão exigir do profissional uma destreza maior para que ele resguarde a sua autonomia profissional e o sigilo, né, já que a escolha das informações não são todas as informações do processo que vão compor o documento, mas sim uma escolha que vai ser guiada pela demanda que originou o documento, né? Então, para responder a essa demanda, ele vai precisar selecionar determinadas informações. Exigem também, são documentos que acabam exigindo um maior domínio sobre a fundamentação teórico-técnica, que vai precisar constar nesses documentos, fazendo com que o psicólogo consiga justificar as suas afirmações, né, com maior fundamentação. A apresentação de resultados, as providências e encaminhamentos, bem como a manifestação técnica sobre os assuntos e procedimentos da psicologia, vão exigir do profissional que ele consiga dominar até a linguagem técnica da sua área para conseguir
concretizar todos os seus resultados e considerações sobre a demanda de uma forma organizada, nítida e que respeite todas as diretrizes da elaboração de documentos. Para a entrega desses documentos, também há diretrizes específicas na Resolução 6 de 2019. A entrevista devolutiva, por exemplo, ela é obrigatória para a entrega de relatório e laudo, documentos complexos, né, que apresentam a sistematização de uma prestação direta de serviços psicológicos. Então, essa entrevista devolutiva deve acontecer com o beneficiário direto do serviço, né, para garantir o entendimento desse documento resultante, né, e também por aquele que solicita o documento, para que ele possa entender as informações que foram organizadas ali e o resultado, né, final daquele documento. É nessa entrevista devolutiva também que o psicólogo vai ter a oportunidade de manter ali o seu protocolo de entrega, né, desse documento, para orientar a pessoa que foi atendida, que foi o beneficiário direto da prestação desse serviço, sobre a utilização adequada do documento, a impossibilidade da utilização daquele documento para fins diversos, né, dos identificados ali. E esse protocolo de entrega, para esse protocolo de entrega, é importante que o psicólogo mantenha uma cópia anexada, uma cópia do documento que ele emitiu, anexada ao seu registro documental, com uma assinatura, uma rúbrica da pessoa que recebeu o documento, garantindo, então, que ele entregou aquele documento e não outro, né? Preservando aí de possíveis adulterações que possam comprometer a utilização do documento, né? E as informações ali como um todo. E falar um pouco sobre o registro documental é importante quando a gente fala de elaboração de documentos, porque é no registro documental, que, aliás, é obrigatório a todo e qualquer psicólogo, independente da área de atuação, então todos os psicólogos são obrigados a registrar documentalmente a sua atividade. Então, é nesse registro documental que vão estar reunidas todas as informações que fundamentam os documentos produzidos ao longo do processo. Por isso, ele é muito importante que ele seja mantido atualizado com uma certa frequência e que ele seja suficiente para contemplar as informações que estão no artigo 2º, né, determinadas pelo artigo 2º da Resolução 1 de 2009, que são a identificação do usuário e instituição, então todas as informações que identificam, né, tanto o usuário quanto a demanda e os objetivos do trabalho para o qual ele foi contratado, o registro próprio da evolução do trabalho, ou seja, os procedimentos aplicados, as informações coletadas, as pessoas ouvidas nesse processo, o registro de encaminhamento ou encerramento do serviço, e aí sim, cópias de todos os documentos produzidos pelo psicólogo e pela psicóloga ao longo do processo, que é aquele protocolo de entrega que eu tinha falado. Então, o registro documental vai contar, inclusive, com uma cópia desses documentos que foram emitidos ao longo do processo. Os documentos resultantes da aplicação de instrumentos de avaliação psicológica, eles são entendidos como um registro documental de acesso exclusivo do psicólogo, que é um registro onde ele vai resguardar as informações técnicas do trabalho que ele presta e as demais informações vão estar vinculadas, então, ao prontuário psicológico acessível, tanto para o psicólogo quanto para a pessoa diretamente beneficiada pelo serviço. Então, é necessário que haja esses dois locais onde o psicólogo possa prestar informações, aliás, possa registrar as suas informações em um local acessível para a pessoa atendida e outro local onde ele vai resguardar o seu material técnico que fundamenta, né,
a sua emissão de documentos. Acabou. É isso. Olá, meu nome é Lucila de Castro Neves e eu estou aqui para trazer para vocês aspectos mais reflexivos a respeito dessa resolução que a minha colega tratou agora. Então, a gente vai trazer um pouco sobre os princípios éticos, técnicos e da linguagem que a resolução aborda. Um aspecto principal dessa resolução é que ela tem um sentido de trazer um formato normativo, né? Ela é uma norma que traz aspectos de escrita e da questão ética em si. A norma, ela se baseia, portanto, no código de ética. O nosso código ele é bastante focado na nossa atuação profissional transformadora e significativa nas vidas das pessoas. E a profissão, como todos conhecem, é uma profissão complexa e diversa em vários tipos de contextos de atuação. Portanto, a resolução ela tentou não engessar o nosso trabalho como psicólogos e psicólogas, trazendo diretrizes para a elaboração de documentos. E aí vou focar um pouco nos princípios técnicos que a resolução aborda, principalmente com relação à competência técnica e à autonomia intelectual do profissional. Essa questão é bastante importante porque muitas vezes as pessoas têm expectativas equivocadas a respeito do profissional e, inclusive, tentam coagir o profissional a elaborar documentos para os quais ele não tem subsídios técnicos para afirmar e ele também não tem competência para executar. Então, por isso, o psicólogo ele precisa ter bastante consciência do que de fato ele tem competência técnica para afirmar e exercer a sua própria autonomia intelectual. A gente precisa também sempre deixar bastante forte, de que aquelas afirmações que a gente traz para o conteúdo do documento são afirmações que têm base na nossa própria ciência, na ciência psicológica. Então, os nossos argumentos, eles precisam favorecer a qualidade técnica do documento. Quando a gente demonstra aqui, destaca informações fidedignas, o que a gente está tentando reforçar é que os profissionais tenham muito bem focado qual é o seu papel na história daqueles sujeitos e o quanto ele consegue respaldar aquilo que ele está escrevendo em informações fidedignas, ou seja, informações que têm respaldo técnico e de fato, Ele não pode afirmar aquilo que ele não tem convicção técnica ou não tenha conhecimento de fato. A análise ela precisa também contextualizar os condicionantes históricos e sociais. Isso porque a psicologia ela tem uma formação muito forte na questão de analisar os condicionantes históricos e sociais. E muitas vezes nós, como psicólogos, a gente tende a achar que as pessoas vão entender isso. Mas no documento precisa estar escrito, o documento precisa falar por si, precisa contextualizar aquilo que está sendo dito. E isso por quê? Porque os nossos documentos eles têm um impacto na vida das pessoas. Eles impactam os fenômenos psicológicos que a gente está afirmando, eles impactam a vida daqueles sujeitos em si, e por isso deve ficar muito bem estabelecido o nosso compromisso social em subsidiar uma tomada de decisão. Seja de nós mesmos, ao registrar um diagnóstico psicológico, um encaminhamento, ou seja de autoridades ou outras pessoas que precisam tomar providências diante daquela informação que a gente está trazendo nos documentos. Outra questão técnica importante é quanto à validade das afirmações que a gente está trazendo nos documentos. Então, por isso, é importante a gente contextualizar o quanto aqueles fenômenos que a gente está documentando, que a gente está observando, eles permanecem no tempo. Nós somos os profissionais da saúde mental e nós precisamos contextualizar esse tipo de questão. Quanto à linguagem, é importante que o profissional traga uma linguagem em escrita impessoal,
né, na terceira pessoa, ou que ele afirme e que ele coloque-se como sujeito das frases, né, que ele respeite a língua portuguesa para escrever. Então, um documento psicológico não cabe uma fala em gírias ou sintetizada de uma forma que não seja compreensível, né? A comunicação ela precisa ser objetiva, organizada, coerente com os princípios da nossa profissão e acessível aos sujeitos solicitantes. Então, se eu estou falando com um magistrado, com uma pessoa de primeiro grau, eu preciso falar de uma forma com que essa pessoa compreenda e nem por isso vou deixar de fazer um documento que seja técnico, né? Então, ele não é um documento leigo, ele é um documento técnico, mas que ele fala com determinado sujeito. Essa linguagem, ela precisa refletir a conduta esperada dos profissionais. Então, os profissionais, eles precisam se atentar muito a não fazer afirmações que possam vir a contrastar com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, né? Então, nós somos profissionais que não podemos reforçar estigmas, não podemos de qualquer forma, né, perpetuar qualquer tipo de ofensa à Declaração Universal dos Direitos Humanos. E para isso também é extremamente importante que se avalie se durante o documento não se está fazendo alguma afirmação de juízo de valor ou de opinião pessoal. As informações, as convicções são convicções técnicas de um psicólogo, de um profissional da psicologia. O uso de transcrições de falas das pessoas atendidas, ele requer, e isso está escrito na resolução, então é bastante importante que seja observado, ele requer uma justificativa técnica e ética. O documento, ele precisa contextualizar. Eu estou trazendo a fala de uma criança, de um idoso, de uma mulher. Nesse contexto, eu a conheci dessa forma, eu trabalhei com ela dessa forma, e é por isso que acho importante essa fala. Porque quando a gente traz a fala da pessoa atendida, a gente acaba deixando a nossa própria voz, enquanto técnico, né, de trazer o porquê que a gente está falando daquela fala. Então, por isso é necessário justificar técnica e eticamente no documento o porquê daquela fala, qual é o contexto que está sendo dito aquela fala. E agora eu queria trazer a parte mais reflexiva da resolução, que é com relação aos princípios éticos. A psicologia ela é uma profissão que, por característica básica, requer o sigilo profissional. E o sigilo profissional, ele é estabelecido a partir de um vínculo específico, né? Então, se eu sou psicoterapeuta de uma pessoa, eu tenho um compromisso de sigilo com ela. Se eu sou consultora de uma empresa, eu tenho um compromisso específico com ela. Então, os documentos que eu for elaborar com relação às pessoas que eu atendo, ao trabalho que eu realizo, eles vão considerar especificamente o contrato de sigilo que eu tenho com aquelas pessoas. E eu vou identificar quais são os riscos e qual é o compromisso que eu tenho para trazer informações e qual é o impacto que isso vai ter no alcance social do documento. Então, esse documento é um documento que, por mais que eu tente preservar, que eu imagine, eu estou fazendo esse documento, isso é um relatório para a mãe saber como é que está indo o atendimento. Ok, mas uma vez que eu chamei isso de relatório e não de prontuário, ele traz uma outra característica. Ele traz a característica de quem fala para terceiros. E, portanto, ele precisa ter muito contextualizado para que ele foi feito e cada observação que eu fizer no meu documento vai ser muito bem delimitada por esse pacto de sigilo que eu tenho com as pessoas atendidas. Como já foi dito anteriormente, é necessário que a gente intervenha sobre a demanda. A resolução nos coloca a obrigação de fazer o documento. Mas qual o documento? Qual a modalidade do documento? E o que vai ter nesse documento? É necessário que nós, como os profissionais da saúde, que de fato entendemos do nosso trabalho, dos fenômenos psicológicos que a gente atua, que a gente explique o que significa aquele documento e qual o impacto que a gente pressupõe que aquele documento possa ter na vida daquela pessoa. Porque assim, a pessoa que nos procura, ela consegue de fato entender, né, se ela quer aquele documento ou não, que tipo de documento ela tem e que tipo de impacto ela vai ter ao longo da trajetória desse documento na vida dela, né? Então, é necessário observar
a reformulação dos condicionantes que provocam o sofrimento psíquico e a situação de violação de direitos. Por isso é importante, por exemplo, numa situação, num sistema prisional, né, a gente está elaborando um documento sobre uma pessoa presa, qual é o impacto que eu vou ter, né, que aquela pessoa vai ter do documento que eu estou realizando, e fazer o documento da melhor forma possível, mais coerente com a minha atuação profissional. A responsabilidade ética e disciplinar, ela traz algo que a minha colega Flávia vai trazer mais para frente para vocês, vai ficar bastante concreto, que é algo que, quando a gente avalia a responsabilidade que a gente tem em emitir aquele documento, a gente compreende que a gente é parte de uma categoria, e essa categoria ela está respaldada por um conselho de classe. Isso significa que a gente tem diretrizes éticas e que a gente responde por elas, né? Na elaboração e ao fornecer os documentos, a gente precisa avaliar, por exemplo, se é decorrente de uma avaliação psicológica. A avaliação psicológica, ela pressupõe a emissão do documento. Então, seja um atestado ou um laudo psicológico, é pressuposto que vai ser feito um documento. E aí, eu gostaria de destacar algo que a minha colega Daniela já trouxe, né, no início da fala, que é a distinção entre o raciocínio psicológico e a avaliação psicológica. O raciocínio psicológico, ele é pressuposto de qualquer trabalho de qualquer psicólogo. O psicólogo, ele tem uma atitude avaliativa, compreensiva, integradora e contínua, que orienta, né, nos seus diferentes campos de atuação, e está relacionado ao contexto em que é originada a demanda. Então, toda ação do psicólogo demanda um raciocínio psicológico. E é esse raciocínio psicológico que vai respaldar documentos como o relatório psicológico e o parecer psicológico, por exemplo, né? A avaliação psicológica, em outro ponto, é um tipo de trabalho mais específico do psicólogo. É uma ação sistemática, delimitada no tempo, com a finalidade de diagnóstico, ou não, que utiliza fontes de informações fundamentais e complementares, com o propósito de uma investigação realizada a partir de uma coleta de dados, estudo e interpretação de fenômenos e processos psicológicos. Então, o que distingue o raciocínio da avaliação psicológica é que a avaliação psicológica ela é um processo estrategicamente montado para responder um objeto de investigação. Ela é focada, ela tem um foco específico de investigação. O raciocínio psicológico não. O raciocínio psicológico é aquilo que dá base para o trabalho do psicólogo, em qualquer contexto. A avaliação psicológica é uma investigação, é algo marcado no tempo. E aí, gostaria de trazer os deveres fundamentais. A palavra deveres fundamentais, ela remete ao Código de Ética. Então, o artigo 1º do Código de Ética traz os deveres fundamentais do psicólogo. E aqui a gente está tentando destacar, para a elaboração de documentos, quais seriam os deveres que a gente precisa prioritariamente pensar na elaboração de qualquer documento. Primeira questão, a capacitação e o compromisso com a qualidade do trabalho. Para realizar qualquer trabalho, o psicólogo precisa se sentir apto tecnicamente, pessoalmente e eticamente para executá-lo. Da mesma forma, um documento. O psicólogo também precisa zelar para o seu compromisso com a qualidade daquele trabalho. Então, se ele sabe que ele está em condições desfavoráveis para a execução daquele trabalho e que as convicções que ele chegou de ordem técnica não são convicções da melhor forma, ele precisa contextualizar isso no documento. O documento precisa trazer o contexto de trabalho do psicólogo para que o leitor do documento compreenda aquelas informações dentro dessa delimitação. Outra questão bastante pertinente, que já trouxe bastante, é a questão de assegurar os direitos dos usuários na contratação dos serviços e quando na requisição de informações. Então, como eu já disse, a pessoa que solicita o documento, sendo ele meu usuário e beneficiário, ele tem o direito de solicitar o documento e eu vou emiti-lo, né? Mas eu preciso analisar
se o contrato de serviço que eu tenho com ele é pertinente ao documento que ele está me solicitando e às informações que ele precisa, para que eu possa fazer o documento da melhor forma, mas dentro do contexto de trabalho em que a gente tem. A outra questão que já disse também é a questão do sigilo e quebra de sigilo, bastante comum aos dilemas profissionais. O nosso código ele é bastante reforçado na questão do sigilo. Então, ele traz no artigo 9º esse nosso dever fundamental de trazer o sigilo, respeito ao sigilo, a confidencialidade das informações que a gente obtém enquanto trabalho, enquanto psicólogo. E o artigo 10, ele traz a possibilidade de quebra de sigilo. Quando? Quando o meu sigilo profissional contrasta com os princípios fundamentais do Código de Ética. E aí, só para trazer algo para a memória, os princípios fundamentais do Código de Ética, ele se respalda principalmente em um tripé. O compromisso social, o desenvolvimento técnico-científico da nossa profissão e o compromisso também com que a nossa profissão seja feita da melhor forma, trazendo transparência ao seu processo. Então, quando eu estou contrastando com esses 3 princípios, como, por exemplo, uma criança que eu percebo que está em uma situação de risco iminente, de vida ou de sua dignidade, eu vou quebrar o sigilo. Caso contrário, não. Né? E o artigo 13, ele reforça a questão de trazer o sigilo profissional em documentos, então, por isso, a pertinência de trazer aqui para essa nossa conversa. Outra questão bastante pertinente na elaboração de documentos é o destino dos arquivos e instrumentos confidenciais. Então, como a minha colega Daniela já trouxe, esses documentos a gente faz para entregar, mas eles pressupõem que existem registros que vão subsidiar essas informações. Esses registros são meios de prova a favor do psicólogo. Então, para além do laudo, para além do atestado da declaração, eu tenho as informações documentadas que vão subsidiar esses documentos. E isso eu preciso cuidar, zelar, para que esses documentos estejam preservados com relação ao sigilo profissional mesmo, né? E o que eu preciso evitar? Eu preciso evitar que a nossa profissão seja usada para reforçar estereótipos ou violação de direitos, ou para a promoção das minhas próprias convicções pessoais. Eu preciso evitar que eu faça emissão de documentos que não tenham qualidade técnica ou que sejam falsos. E eu preciso evitar que esses documentos venham a prejudicar os meus vínculos profissionais, que são importantes para o objetivo do trabalho e, portanto, para a continuidade desse trabalho. E aí, a gente tentou trazer aqui o que a gente considera mais relevante para o profissional, né? Como que ele deve desenvolver as competências profissionais para conseguir emitir documentos com tranquilidade, com convicção. Para além do domínio teórico-técnico sobre os procedimentos e o objeto de estudo, o profissional deve aprimorar e desenvolver competências profissionais para responder adequadamente ao público que contrata. Ele deve se preparar para delimitar as condições necessárias ao seu processo de trabalho, sem as quais, de acordo com o consenso democrático materializado no Código de Ética Profissional, a qualidade e segurança do trabalho podem ser prejudicadas. E agora, concretamente, vou passar por alguns tópicos que são importantes para qualquer profissional de psicologia. Primeiro, evidente, conhecer o Código de Ética Profissional do psicólogo. O Código de Ética, ele expressa a conduta esperada desses profissionais. E por isso ele precisa ser cotidianamente consultado, interpretado e servir como norte para a tomada de decisão diante de conflitos éticos. Quem já fez 5 anos de formação de psicólogo, já teve a disciplina de ética, já estudou o Código de Ética junto com seus colegas, pode imaginar, ter a fantasia de que o código, por ser pequeno, vai ficar na sua memória. Mas não é verdade.
diante dos dilemas, a gente percebe, e eu, como trabalho com a ética há muito tempo, posso dizer para vocês com convicção, a gente percebe que a leitura e releitura e o debate do código de ética em cima das situações concretas, em cima dos dilemas profissionais, é extremamente importante para que o profissional consiga tomar uma decisão convicto de que ele está amparado por seus pares. Além do código, é importante que o profissional se mantenha atualizado com relação às outras resoluções, especialmente da área, né? Então, hoje, a gente está trazendo aqui com mais ênfase a Resolução 6 de 2019. Pode ser que essa resolução se atualize, né? E existem outras resoluções, como, por exemplo, a resolução que trata sobre avaliação psicológica, ou a resolução que trata sobre o registro documental, ou aquela ainda que fala sobre a perícia, por exemplo, né? Então, é importante que a gente consulte, hoje existem os atos oficiais, né, que é uma ferramenta do Conselho Federal de Psicologia, gratuita, online, disponível, fácil de entender, atualizada. Então, a gente consegue resgatar quais são as resoluções que estão vigentes. É preciso estabelecer acordos de trabalho transparentes, honestos e responsáveis. E isso parece muito óbvio quando a gente está falando de profissionais de saúde, profissionais de nível superior de saúde, né? Mas a psicologia, ela é a profissão que se debruça sobre a subjetividade. E é muito fácil que o profissional ele ultrapasse limites profissionais sem se dar conta, se ele não se mantém atento a isso. Há um acordo de trabalho em que ele mesmo compreende qual é o seu objeto de trabalho, qual é a relação que ele mantém com as pessoas que estão vinculadas a esse trabalho, e assim ele consegue manter um vínculo honesto e responsável com essas pessoas. Outro aspecto, compreender profundamente a solicitação de documento. Se alguém me liga e pede um documento para mim, eu não vou saber de pronto o que fazer. Se o plano de saúde me pediu um relatório, se a mãe do paciente me pediu um documento para dizer qual é o trabalho que está sendo feito, eu preciso saber profundamente o que significa aquela solicitação. Então, eu vou ligar, eu vou procurar saber legislação, eu vou entender aquele contexto antes de emitir o documento. A resolução nos obriga a fazer o documento, mas ela também nos obriga a fazer essa análise. Manter a isenção em relação às partes conflitantes. Como vocês vão ver na fala da minha colega Flávia, algumas pessoas vão ter a fantasia de que a gente pode corroborar os argumentos que ela quer trazer para um processo judicial, né? Então, quando as pessoas estão litigando, né, na justiça, e elas pedem para o psicólogo fazer um documento, o psicólogo precisa saber que, embora ele seja contratado por uma das partes, como por exemplo no caso da assistência técnica, ou que ele tenha um vínculo específico com uma das partes, como psicoterapeuta de uma das partes, ou que ele é um perito, e aí o vínculo dele é com a justiça diretamente, o documento, a escrita, precisa retratar um profissional que é isento no sentido de se colocar enquanto técnico, de deixar claro qual é a sua relação com aquele conteúdo. E aí, para isso, ele precisa ser isento. Então, especialmente em situação judicializada, é preciso que o profissional da psicologia saiba que ele está fazendo um documento que vai servir à tomada da decisão. Então, o documento precisa ser contextualizado e ele precisa ser competente na erradicação de toda e qualquer forma de violação de direitos humanos. Avaliar criticamente quem tem direito a solicitar informações e quem deve ser cientificado sobre a emissão do documento.
Então, se eu estou atendendo uma criança que tem mais de um responsável, ambos os responsáveis precisam saber que eu estou emitindo um documento a respeito dessa criança, né? E assim por diante. A gente pode falar mais sobre isso no debate, né, com o grupo. E aí gostaria de reforçar, né, o que a minha colega Daniela já trouxe e vai reforçar também no final. Nós, da equipe técnica do CRP12, estamos à disposição de vocês para qualquer reflexão a respeito da conduta ética, né, no cotidiano de trabalho de vocês. Outra ferramenta importante é a supervisão, é o debate com colegas que tenham a mesma linha teórica, por exemplo, né, para que vocês consigam aprofundar a questão técnica também, não só a ética, né, e aí conseguir respaldar o documento da melhor forma. Boa tarde, meu nome é Flávia, sou assistente técnica no Conselho Regional de Psicologia e presto o serviço, né, assessorando diretamente a Comissão de Ética. Por esse motivo que a gente está aqui participando também do terceiro seminário, justamente para falar da foco, né, a conduta ética do psicólogo frente aos desafios na elaboração de documentos. De acordo com o levantamento de dados que fizemos junto aos processos éticos de 1994 a 2020, nós tivemos um total de 35,5% de representações éticas tramitando com o tema da elaboração de documentos, né? Dessa categorização, nós temos a maior quantidade, né, quase 60% das representações, tratando sobre a escrita e a fundamentação e qualidade técnico-científica dos documentos elaborados pelos psicólogos. 33% sobre o não fornecimento desse documento, 31% sobre a parcialidade na prestação de informações, e aí segue, então, de prestar informações falsas e outros temas relacionados. Seguindo com os dados quantitativos, temos informações sobre o contexto da denúncia. Então, vejam que quase a maior parte, né, quase que a totalidade das denúncias ocorrem decorrente do trabalho do psicólogo clínico, né? Seguido das políticas públicas. Outro contexto que aparece em menor quantidade é psicologia jurídica, depois psicologia organizacional e ensino hospitalar e trânsito, menor quantidade. Bom, quem denuncia o psicólogo nas questões relativas à elaboração de documentos? Em geral, a grande maioria das denúncias, elas são originadas dos próprios pais, né, genitores ou responsáveis pelas crianças atendidas pelo psicólogo, que se encontram em situação de processo litigioso, né, em geral pela guarda da criança ou pelo estabelecimento de visitas. Juízes também têm denunciado os psicólogos, né, ao receberem documentos decorrentes de avaliação psicológica, né, onde não concordam com o documento, entendem que há problemas, os juízes também têm, então, trazido essas denúncias ao Conselho. Bom, quais as queixas apresentadas pelos denunciantes, né? A maioria dos genitores, eles se sentem excluídos do processo de atendimento ou da avaliação psicológica dos seus filhos, ou se sentiram desqualificados pelo documento. Constam também informações obtidas de terceiros sobre os genitores, que são incluídas em documentos. Previsões taxativas também, né? Como, por exemplo, indicar no documento que ocorreu, de fato, alienação parental, né?
Outra queixa é não fornecer dados acerca do atendimento a um dos genitores, ou entrega do documento a apenas um dos pais, né? A análise diferente do objeto da demanda e a análise descontextualizada do momento histórico, social e econômico vivido pela família. Os danos. Quais os danos relatados pelos denunciantes? Primeiro de tudo, o distanciamento entre pais e filhos, pelos mais variados motivos. Acusação de violência física, de violência sexual, alienação parental, negligência e outros. E são também relatados sofrimentos emocionais. Para a família toda, né? Não só para aquelas pessoas diretamente envolvidas, como pais e filhos, mas a toda a família, esse sofrimento se estende a muitas outras pessoas. E quais as alegações dos psicólogos denunciados, né? Encontramos na maioria dos processos a resposta de que agiram em busca do menor prejuízo para a criança, né? Observamos aqui uma confusão de atribuições, né? Uma sobreposição de papéis, por exemplo, quando a gente tinha aquele dado lá no início de que a maioria dos psicólogos sobre os quais recebemos denúncias de elaboração de documentos, eles estão no âmbito da psicologia clínica, né? Então, observamos essa sobreposição de papéis. E o que observamos, Comissão de Ética, o que tem observado sobre aspecto ético e técnico da atuação profissional? Bem, os profissionais denunciados têm dificuldades relacionadas à resolução que diz respeito à elaboração de documentos escritos, né? Citamos ainda a resolução 07 de 2003, revogada, né, pela 6 de 2019, porque muitos dos processos com os quais lidamos atualmente ainda se referem à resolução revogada. Observamos também desconhecimento das modalidades de documento, suas estruturas e finalidades, dificuldade para articular os conteúdos advindos do trabalho com a análise, com respaldo em teorias e técnicas da ciência psicológica, de uma forma coesa, objetiva e com a linguagem adequada. Observamos também um excesso de uso de transcrições de falas ou informações decorrentes dos atendimentos, por exemplo, o que deve acontecer de forma subsidiada e justificada, né, considerando a quem o documento será destinado. Então, há o uso de documentos de avaliação de profissional de psicologia, os desenhos, por exemplo, né? E falta de análise dos condicionantes, observando que o trabalho do psicólogo deve estar sempre incutido, né, num contexto histórico, social, cultural e econômico daquelas pessoas envolvidas naquela situação atendida. Não ficam nítidos, muitas vezes, quais quesitos, construtos ou fenômenos psíquicos que o profissional pretende avaliar, né? Ele extrapola os limites desse processo ou não consegue elencar quais dados são importantes constar no documento. Realiza, muitas vezes, julgamentos e inferências que extrapolam o que foi trabalhado ou as atribuições do psicólogo no caso em questão. Profissionais fazem inferências sobre pessoas que não participaram do processo de atendimento ou avaliação, isso acontece, ou se propõe a fazer informações categóricas sobre a ocorrência de situações ou que ultrapassam o campo psicológico. Parcialidade também na prestação de informações, o profissional age em defesa de uma das partes, ao realizar a análise faz inferências de cunho parcial, inclusive sobre pessoas que não foram atendidas. Sobre a entrega de documentos, o que observamos? A falta de análise sobre o impacto da entrega de um documento, tal qual se apresenta, em termos de estrutura e conteúdo, que pode acarretar em consequências danosas e irreversíveis às relações sociais e familiares dos envolvidos no processo de atendimento ou de avaliação, né? Requer bastante sigilo. O profissional não entrega o documento para uma pessoa, a exemplo de pais que estão em processo de litígio pela guarda de filhos,
E o profissional entrega, então, documentos para a genitora e não para o genitor, ou não oferece nenhuma informação advinda dos atendimentos a uma das partes. Então, observando, né, esses problemas na elaboração de documentos que temos recebido na comissão de ética, nós chamamos a atenção dos profissionais, dizendo que num processo litigioso, né, onde as partes estão em conflito, o psicólogo é a peça mais frágil do quebra-cabeças, né? Então, a parte discordante, ela, diante de um prejuízo, vai se utilizar da premissa de ir contra o documento elaborado pelo psicólogo e também contra o processo avaliativo feito por esse profissional. É importante que nessa disputa de forças entre os pais, o psicólogo permaneça imparcial. Então, ao receber uma demanda para elaboração de documentos, o que nós indicamos, né? Que o psicólogo tenha autonomia profissional. Nem sempre o pedido de um tipo de documento que ele recebe é o documento que se faz necessário àquela ocasião. O psicólogo é que deve definir qual o documento indicado para oferecer para aquela pessoa solicitante. Ele deve conhecer muito bem as normativas e os direitos das pessoas atendidas, né? Deve colher informações sobre o contexto da solicitação desse documento e qual a finalidade desse documento e para quem será entregue, né? E muita atenção também para as consequências da entrega desse documento. Bom, nós tratamos hoje sobre a elaboração de documentos psicológicos e, para além da nossa fala, nós temos materiais disponíveis para orientação, para o acesso tanto da categoria de psicólogos quanto da população em geral. São materiais que estão no nosso site, né, no site do crpsc.org.br. Aqui nós temos alguns exemplos desses materiais. O primeiro, que está em destaque, que trata exatamente do conteúdo do nosso curso hoje, que trata da elaboração de documentos psicológicos. É um material em que nós buscamos diferenciar um documento, uma modalidade de documento da outra. Então, é bastante interessante, ajuda a compreender melhor a profundidade da Resolução 6 de 2019. E o materialzinho logo atrás dele, que vai prestar orientações sobre o registro documental de fato. Atrás deles, nós temos ali menos destacados, um material que vai orientar a respeito do exercício da profissão como um todo, orientações mais gerais acerca da atuação profissional em psicologia, e esse mais da frente, que vai falar sobre a publicidade profissional, outro tema que, para o qual nós temos diretrizes, né, éticas e técnicas, e que precisam ser observadas para que nós divulguemos a psicologia com maior alinhamento, né? Então, falando sobre o nosso site, aqui é onde vocês encontram todas as informações, todos os materiais que eu mostrei anteriormente, bem como diversos outros, sobre temáticas bastante diversas. Temos materiais para Covid, as perguntas frequentes, onde nós organizamos aqueles materiais, as informações, aliás, que já são bastante consolidadas sobre a profissão. Nós temos a tabela referencial de honorários, enfim, todos os materiais que a Comissão de Orientação e Fiscalização produz, já produziu e vem produzindo ao longo do tempo. Para além disso, nós temos os atos oficiais do Conselho Federal de Psicologia. Nós sempre indicamos que as psicólogas utilizem essa ferramenta para acessar as resoluções do Sistema Conselhos, porque essa ferramenta ela mantém o texto das resoluções atualizado com possíveis alterações que possam ter acontecido ao longo do tempo. Então, quando a gente pesquisa diretamente em outras ferramentas da internet, nós podemos acabar encontrando um material desatualizado. Então, essa é uma ferramenta segura
que garante um entendimento adequado das resoluções. Nós temos materiais disponíveis em diversas mídias, sejam elas do YouTube, nas mídias sociais e no site do próprio Conselho Federal de Psicologia, onde nós encontramos essas referências técnicas para a atuação do psicólogo. São referências para a atuação nos mais diversos contextos e que podem ser interessantes para o exercício da profissão. É isso. Nós agradecemos a atenção de todos. Nossos contatos estão disponíveis no site do Conselho e nós estamos agora à disposição para as dúvidas sobre o nosso tema. Obrigada.